Seguinte, agora eu quero chamar sua atenção para essa reportagem especial. Vamos falar de um momento que ninguém quer, mas que todo mundo é obrigado a enfrentar, que é a morte. A passagem, o luto. E algumas vezes a gente até espera a notícia. Quem nunca ouviu aquela frase do tipo assim, fulano descansou. Outras vezes a partida chega de repente e parece que antes da hora e o mundo simplesmente deixa de fazer sentido. Eu tô te falando isso porque o que você vai ver agora é uma reportagem assim. Nunca é fácil atravessar esses dias delicados. Não existe receita, não tem atalho e viver o luto é um aprendizado e ter uma rede de apoio é essencial. E a reportagem preparou isso para você. Nos hospitais, agora, ganham espaço os cuidados paliativos e serviços especializados que amparam, que confortam os pacientes, que sabem que ali serão seus últimos momentos. E também os parentes que ficam e passam a conviver com a saudade todos os dias. Um vazio que não será preenchido. Saudade que aumenta a cada hora, a cada lembrança. A gente ficava observando as lavandas, né? Eu pedia tesoura, cortava os ramos de lavanda, as rosas, ela vinha aqui no jardim, que estava sempre muito cuidado. Então, tá aqui hoje sem ela dá muitas saudades. Nas fotos, as últimas recordações que a Flávia tem da avó, Dona Madalena. Foi no hóspice do Erasto Gettner que a idosa, de 82 anos, passou os últimos meses de vida após descobrir um câncer no estômago. Ela era especial porque ela tinha muita tranquilidade em entender os sintomas que estavam acontecendo, o que precisava ser feito. Só de olhar para ela a gente encontrava calma, encontrava paz, porque ela facilitou muito a nossa vida em relação a isso, mesmo sem falar nada. Foram 5 meses de internamento no local que é referência em cuidados paliativos. Para quem não tem assim uma experiência com a morte, ou quem já teve, a que a gente teve, a nossa família com ela, foi uma experiência boa pelo lugar, pelo ambiente que ela teve a oportunidade de estar. Ela se sentia muito acolhida aqui, muito especial. Nós, familiares também, a gente foi acolhido, a gente teve conforto, a gente teve alimentação, a gente teve assistência. Junto com a nossa equipe, Flávia voltou ao hóspice pela primeira vez depois que a avó partiu. Reviveu os sentimentos e agradeceu pelo acolhimento que teve da equipe do hospital. É como se eu nunca tivesse conhecido ela e eu tivesse 6 meses só com ela na minha vida. E foram 6 meses maravilhosos, mudou a minha vida. Foi o lugar mais especial que ela teve, foi aqui. A gente sabe que ela fez o que tinha que fazer, fez o que podia fazer. E agora ela está na nossa lembrança. O luto permeia os leitos e corredores de hospitais. Lidar com a finitude é um desafio. É por isso que muitos profissionais da área da saúde se especializam nesse assunto. A nossa cultura, ela tem muita dificuldade de falar sobre finitude, mas é a única certeza que nós temos. Então a gente precisa falar mais sobre isso para que a gente possa dar essa bagagem, tanto para o paciente como para o familiar. Quando a família vem para cá e o paciente, às vezes eles vêm com esse estigma de que cuidados paliativos é para quem está morrendo. É um processo onde não tem mais nada que possa ser feito. A gente sempre vem com o discurso de que é o momento que a gente pode fazer diferença. Que não é sobre morrer, é sobre como a gente vive até esse dia. Eu preciso ter empatia com o meu paciente, a ponto de perceber aquele sentimento, aquele enorme sofrimento, aquela perda. Mudou a minha vida na minha relação com a minha própria finitude, até mesmo com a finitude das minhas pessoas queridas, no momento que eu me coloco como familiar. Quando o médico, quando o profissional que trabalha com isso percebe essa coisa e valoriza esse sentimento, talvez nosso trabalho seja mais bem feito. A dor do luto é individual e única. É um processo que envolve adaptação à ausência de um ente querido. É por isso que os trabalhos das equipes de luto de hospitais são tão importantes. O acolhimento às famílias acontece mesmo após a partida do paciente. Então a gente presta muita atenção não só na patologia, no prognóstico do paciente, mas a gente procura mesmo estar observando o histórico de vida. Então isso é muito importante para a gente saber como que a gente vai proporcionar essa leveza nesse encerramento desse ciclo junto com essa
com esse paciente e com esses familiares. Muitas vezes o familiar retorna aqui como forma de agradecimento, às vezes para matar saudade, às vezes para trazer lembranças. E isso é o que faz valer a pena, que a gente entende que o nosso trabalho não acaba quando a pessoa parte. Entre as lembranças e o adeus, esse cuidado ajuda a tornar o período mais leve. Foi isso que fez a Márcia e os filhos lidarem com a morte do Adilson. Marido e pai presente, Adilson perdeu a luta contra um câncer severo no último mês de novembro. Foi um momento muito difícil, a gente sabendo que ele não tinha mais cura, não tinha muito mais o que fazer. Então, cada vez que a gente chegava aqui no hospital e eles iam e abraçavam a gente, assim, era um conforto, sabe? Isso te ajuda a encarar essa questão do luto de maneira mais fácil, digamos assim? Ajuda até porque para ele eu acho que foi também, ele se sentia também acolhido. Como ele mesmo falou, né, na última vez com o Dr. Jonathan, que nenhum médico tinha olhado no rosto dele. Nos últimos 17 dias, que foi, né, de internamento, que foi a fase final, foi primordial, assim, o suporte com nós, né? Não só com ele, confortava saber que ele estava sendo bem cuidado, mas sempre a preocupação com a gente também. As fotos, os momentos, tudo lembra o patriarca da família. Às vezes a gente se pega pensando em enviar uma mensagem para ele, e aí vem aquela sensação de que não vai chegar, que ele não vai ver. E aí essa ficha demora a cair. É difícil de acordar todo dia, de ir dormir, de tomar café sozinha, de almoçar sozinha, tá difícil. Mas eu sei que hoje ele não sofre mais. E você aprendeu isso com o pessoal do hospital? Aprendi com eles. A pequena Lívia, de apenas 8 anos, ainda tenta entender a ausência. Sempre ia no quarto, abraçava ele. Sabe, a gente era muito próximo. Por exemplo, pro meu pai, o avô, ele era mais do que um pai pro meu pai. Durante a doença, ela criou uma própria forma de se comunicar com o avô. O que significa isso? Te amo. Quando a gente não podia falar, quando, por exemplo, ele estava no telefone ou quando ele estava quase indo. E você fazia isso? Muito. As mãos que ampararam o Adilson na fase final da vida, hoje apoiam a família. O Dr. Jotti coordena o Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital Evangélico Mackenzie. A unidade é pioneira na criação de um grupo de suporte a famílias em luto. No dia a dia, no trato com os familiares, a gente consegue identificar aquelas pessoas que têm um risco maior de um luto complicado. Então essas pessoas são convidadas, após o falecimento do ente querido, a comparecerem ao hospital e é feito junto com a psicologia um grupo de apoio. E essa terapia em grupo acaba trazendo para as pessoas um enriquecimento muito grande no processo do enfrentamento. Além da dor física, espiritual, psicológica, tem toda a questão social, econômica. Então o serviço social, ele faz uma escuta qualificada do paciente, dos familiares, das demandas, vai viabilizar esses direitos e garantir o acesso. Expor sentimentos, colocar as aflições para fora, pode fazer o processo ser menos doloroso. O luto, ele é um rompimento de um vínculo afetivo ou de uma perda. Então, ele é o processo de elaboração dessa perda e desse vínculo. E é isso que a gente faz com o paciente, porque o paciente também precisa fazer esse luto, né? Ele está vivenciando uma situação que ele sabe que é iminente e junto com os familiares que acompanham. Por mais difícil que seja, né, nós não desejamos que isso aconteça, mas quando a gente encara a morte como um processo natural, isso já ajuda nesse ciclo do luto que vai se iniciar. E isso a equipe de cuidados paliativos atua muito bem. Aceitar a partida da Gabi é o que conforta a Marli, após a perda da filha de forma tão precoce. Eu acho que se não fosse cuidado paliativo, a Gabriela tinha sofrido muito mais do que ela sofria, né? Eu falo assim que eu criei outra família dentro do hospital, sabe? Criei outra família dentro do hospital. Gabriele morreu aos 24 anos, vítima de um câncer na bacia. Eu perdi meu pai 3 meses depois que ela, né?
Então, meu pai tinha 81 anos. A saudade vem, a saudade da minha mãe, mas igual você perder um filho, não tem. É 24 horas por dia você pensando na pessoa, o que você vai fazer, sabe? Que nem pipoca. Ela trocava um prato de comida por uma bacia de pipoca, né? Então essas coisas tudo eu evito de fazer, né? Foi 1 ano e meio de rotina de hospital, da descoberta da doença até a morte da Gabi. Quando dá muita saudade, eu vejo os vídeos dela dando risada, ela jogando beijo pra mim, dela falando que ela agradecia muito a mim quando eu estava no hospital, sabe? Esses vídeos assim. E daí eu fiz esse painel no quarto dela, porque daí eu, às vezes, quando eu vou lá e fico olhando, daí eu me sinto melhor, sabe? Eu nunca vi gostar de colégio, de escola, de faculdade, que nem essa Gabriela. Ali ela estudando, da faculdade. As enfermeiras gostavam do narizinho dela, que falavam que ela tinha um narizinho de boneca. É mesmo. Que ela tinha um narizinho redondo. A Gabi está por toda parte, nas fotos, nas roupas, na Bíblia. Aí tem foto dela com as enfermeiras, ó, que essas duas meninas amavam ela. Ela tinha acho que 3 ou 4 Bíblias, daí minha filha levou uma. E daí essa daí que ela mais usava, que já estava bem batidinha, daí eu fiquei pra mim. Hoje a mãe já consegue falar da filha, das lembranças, do vazio na casa. A saudade é perene. Às vezes, simplesmente, não dá para evitar as lágrimas. E nem é desejável. Elas fazem parte do processo. Vai lidar com a saudade, Marli? Ah, é terrível. É terrível. E esse é todo dia, sabe? Não tem... E não adianta, a pessoa fala que você tem que viver. Lógico que eu tô vivendo. Mas é um pedaço de mim que foi embora, né, Fran? Ressignificar o sofrimento é um aprendizado. E também uma prova de amor. Ela falou assim, eu te amo muito. Daí eu falei, pois é, a mãe também te ama demais. E por a mãe te amar demais, a mãe tá te entregando você pra Deus. A mãe vai sofrer, a mãe vai chorar, mas você pode ir com Deus. Eu acho que Deus foi me preparando assim, sabe, pra levar ela. Mas fácil não é. Não é, menina. O que falar de uma reportagem como essa? Franciele Azevedo, uma das mais premiadas aqui do Grupo RIC. São 14 prêmios de jornalismo. Levou um tempo para se dedicar à construção dessa reportagem que traduz para muitas pessoas aquele sentimento que para muita gente não é compreendido, até porque nunca foi enfrentado diretamente. Mas para quem se encontra numa situação muito parecida, certamente vai encontrar forças depois dessa reportagem.